internet é o tema desse vídeo. Mas o que sobre a internet? Já que a internet está em basicamente tudo do nosso dia a dia, né? Em específico, a gente vai falar sobre o Marco Civil da Internet, que é uma lei que foi promulgada em 2014 aqui no Brasil, número 2965, e ela vem com o propósito de regular as interações da internet aqui. Não só regular, mas também vai trazer as definições dos termos de internet, como o que é provedor de acesso, o que é a própria internet, o que é a rede, como também vai trazer os princípios que fundamentam o uso da internet, vai apontar os objetivos que o uso da internet deve ter no Brasil e também vai garantir uma série de direitos e garantias que todos os usuários, todos os provedores devem respeitar, obedecer e seguir para o uso da internet aqui no Brasil. Em específico, a gente gostaria de analisar alguns princípios que estão previstos no Marco Civil da Internet e ver como que esses princípios são importantes para a efetivação dos objetivos previstos nessa lei. Então, é justamente essa análise que vai acabar mostrando o quão importante é a gente analisar esses textos jurídicos, esses textos legais, como um todo, e não como artigos soltos e independentes, autônomos. Não, eles estão vinculados, eles têm relação entre si. E é por isso que a gente vai analisar, então, alguns princípios e ver como eles se configuram nos objetivos previstos na mesma lei. O primeiro princípio que a gente vai ver, ele está contido no artigo 3º, inciso 4º, que fala sobre neutralidade da rede. Mas o que seria a neutralidade da rede? A neutralidade da rede é justamente a ideia de que a internet deve ser um lugar neutro, onde não há distinção. Esse princípio garante que os provedores de internet não causem nenhum tipo de diferença ou de discriminação, independente do motivo. Isso quer dizer que todas as pessoas, todos os brasileiros devem ter o acesso à mesma internet. Não estaria certo vincular apenas uma parte da internet para um grupo, a outra parte não ter acesso. Isso não está certo. O certo é que todas as pessoas, todos os brasileiros tenham acesso à internet, porque ela é justamente neutra, ela não é nem deste lado nem do outro, então não pode ter nenhum tipo de distinção, seja por raça, por localização, seja por gênero ou ideologia política ou qualquer outra coisa. A internet é neutra e todos têm acesso a ela, deveriam ter acesso a ela. É isso que esse princípio está definindo. E como que esse princípio ele se relaciona com os objetivos do Marco Civil da Internet, né? No artigo 4º, a gente tem uma série de objetivos que estão definidos, inclusive entre eles o objetivo de acesso à internet e o objetivo de acesso à informação, conhecimento, cultura e discussão política também. Então, a partir do momento que a gente entende que a internet é neutra, que há um princípio da neutralidade que rege o uso da internet, é possível a gente compreender que é justamente por isso que as pessoas devem alcançar, então, o acesso à internet. Todos devem alcançar. Se a gente tem o objetivo de que a internet deve ter acessibilidade a todas as pessoas e que a internet deve ser um local onde qualquer indivíduo, qualquer pessoa consiga informação, conhecimento, acesso à cultura, é por isso que a gente pode compreender, então, o princípio da neutralidade aí. Não estaria certo só algumas pessoas terem acesso a algum tipo de informação, outro grupo ter acesso a outro tipo de informação. Todos têm que ter acesso a isso. Todos têm o direito de ter acesso à informação, de ter direito a acesso a conhecimento, de ter direito a acesso à cultura e também ter a possibilidade de se expor ali, de ter discussões, de conversar sobre esses conhecimentos e informações que estão sendo oferecidos, né? De maneira bem simples, é mais ou menos isso que esse princípio e os objetivos estão ligados. Se você pegar, por exemplo, uma empresa provedora de internet que está providenciando algum tipo de rede ou de informação que seria restrita a um grupo específico de pessoas. De acordo com o Marco Civil, seria cabível a gente concluir de que isso não está certo, porque a rede é neutra, ela deve ter acesso a todos, justamente porque um dos objetivos do uso da internet aqui no Brasil é o acesso à internet a todos, é o acesso à informação e ao conhecimento a toda e qualquer pessoa. Então, é isso que a gente consegue compreender analisando um pouquinho desses dois artigos, né? Do artigo 3º, inciso 4º, que é o princípio da neutralidade, e do artigo 4º, inciso 1 e 2, que fala sobre o objetivo do acesso à internet e o objetivo do acesso às informações, conhecimentos, cultura e tudo mais. Agora, a gente vai poder analisar um outro princípio extremamente importante também para o uso da internet aqui no Brasil.
Olá a todos, eu me chamo Larissa Palhares de Campos. Depois do primeiro princípio exposto pela minha querida amiga Marcela acerca da garantia de neutralidade, eu venho lhes dizer um pouco sobre o segundo princípio e relacioná-lo ao nosso objetivo do artigo 4º, inclusive parágrafo 1º, parágrafo 2º, encontrado no nosso Marco Civil sobre a internet. O princípio que eu vou relacionar é o princípio da garantia de liberdade de expressão, de comunicação, manifestação de pensamentos, de acordo com os termos da Constituição. Inclusive, que eu acho que é interessante trazer para vocês e lhes adiantar que quando a lei diz que é de acordo com os termos da Constituição, ela está querendo dizer que esse princípio vai ser de acordo, vai ser baseado, vai tomar como referência as normas fundamentais, ou seja, que são princípios, valores, objetivos, leis que foram criadas, entendidas como os fundamentais, por vezes como base para a fundamentação, criação de novas normas, estabelecidas pela nossa federação. Começamos aí só para vocês entenderem um pouco melhor. Em seguida, o que a gente diz com relação ao princípio dessa liberdade de comunicação? É você ter o direito de intervir nas mídias, nas redes sociais, através da internet, de expor o seu pensamento, seu posicionamento e de usufruir dela. Logo, se relacionando a partir daí ao nosso primeiro objetivo, inclusive contido aqui no artigo 4º, parágrafo 1º, do direito de acesso à internet a todos. É como se fosse uma consequência, já que se dá o princípio da liberdade de pensamento, de usufruto, você consequentemente tem o direito de usufruir da internet, tem o direito de ter esse acesso. Certo? E vamos dar uma olhadinha também no segundo objetivo, que diz que do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Bom, se você tem o direito de se manifestar, você consequentemente tem o direito de acessar a internet e participar de um âmbito público, de um âmbito social, de um assunto que aborde, por vezes, a imagem pública desse caráter humanitário que envolve a internet. Devem ter em mente que a internet é neutra, como a minha querida amiga disse, e muito ampla. Por vezes, ela dá liberdade para vocês, mas essa liberdade pode ser ferida. Cabe lembrar-lhes de outro princípio. Eu acho importante sempre trazer esse conteúdo para informar vocês, como por exemplo, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Esse é o nosso artigo 3º, parágrafo 4º. Ou seja, a internet é muito ampla. O direito ele está um pouco atrasado em comparação ao crescimento da internet, que cresce e se atualiza muito rápido. Mas as ações dos agentes é registrada, entende? E eles devem responder pelos atos que cometem. Enfim, terminando aqui essa pequena exposição que eu achei que fosse interessante para vocês e esse relacionamento com os objetivos trazidos todos do nosso querido Marco Civil sobre a internet, eu agradeço sua atenção. Bom, venho aqui agora trazer a conclusão pelas nossas breves exposições feitas. Começando a partir do princípio da garantia de neutralidade à internet. Portanto, não haveria como a internet não ser neutra e dar acesso a todos. Não tem como. Se a internet se posicionasse, se a internet não se mantivesse neutra, ela discriminaria, não disponibilizaria todo tipo de informação ao público quando fosse acessá-la. Portanto, a partir daí já não entraria em conformidade tanto ao seu objetivo do direito do acesso à internet, quanto ao seu objetivo do acesso da informação, do conhecimento, da participação na vida cultural, na vida do âmbito público. E em segundo ponto, a respeito do princípio da garantia de liberdade, de expressão, de comunicação, da manifestação de pensamentos nos termos da nossa Constituição Federal.
devidamente é dado a todos os usuários, pelo menos na lei aqui nossa do Marco Civil, em consideração ao Brasil, a liberdade de expressão, de intervir, de interagir, de comunicar-se por meio das mídias sociais e colocar seus pensamentos e posicionamentos. O usuário. Portanto, em consideração aos nossos objetivos, eles estão em conformidade, sim, com relação ao direito de acesso à internet. Se você tem a sua liberdade de manifestação, consequentemente você vai usufruir dela, você tem o seu direito de acesso à internet. E o nosso objetivo do parágrafo 2º, do acesso às informações e conhecimentos, para que você possa se expor, participar, contribuir, interagir e tornar sempre esse âmbito digital mais carregado de informações e participação popular.